cristã atual, como espinhos, que fazem muito barulho, são crepitantes aí, que batem no fundo de uma panela e fazem barulhos, mas só isso fazem e na verdade ferem o povo. Estão como aqueles a qual a Bíblia chama de pastores, que estão tosqueando as ovelhas e arrancando a sua gordura, que estão na verdade permitindo que as ovelhas bebam da água mais suja, porque buscam primeiro o seu próprio prazer. Isso é tão atual, isso é tão real, e nos mostra uma realidade difícil para ele, é difícil para nós. Como ter fé em tempos de crise? Como buscar fé em tempos de dificuldades extremas? Porque não são apenas dificuldades naturais e pessoais, as quais nós temos cotidianamente, problemas de família, problemas de saúde, problemas com o vizinho, problemas com o carro, problemas financeiros, está tudo corrompido. Corrompido quando nós vemos pais e filhos brigando por herança, quando nós vemos filhos querendo matar pais, e isso não é de agora, isso é do tempo de Miqueias, filhos que na verdade não honram os pais, sogras que querem matar as noras, noras que querem matar as sogras, irmãos que na verdade brigam, filhos que desprezam os pais, desobedecem às mães, e os piores inimigos de qualquer pessoa são os seus próprios parentes. Diga misericórdia. É horroroso, é um quadro horroroso, horroroso. Como posso ter fé em uma circunstância dessa? Olha a atualização disso, 750 a.C., e aí nós vemos depois, 70 depois de Cristo, abra aí Timóteo 3, no verso número 1, e nós vamos ver, mais uma vez, o mesmo quadro, pintado em locais diferentes. 2 Timóteo 3, 1. 2 Timóteo 3, no verso 1. E mais uma vez traz um quadro terrível de corrupção. Diz assim: sabe, porém, isto. Isso que nós estamos lendo foi escrito mais ou menos 70 anos depois de Cristo. Então, 750 anos antes de Cristo foi escrito que Miqueias fez o que nós lemos, e depois, 70 anos depois de Cristo, 820 anos mais ou menos de distância, é escrito isso. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos o que, irmãos? Difíceis ou trabalhosos. Tempos realmente que eu vejo exatamente que nós difíceis, trabalhosos, as coisas já... Eu fico a pensar, estive lá vendo minha avó, 105 anos, 12 filhos, e eles cuidavam como se fosse nada, 12, o que é para cuidar hoje 3 filhos? Fácil? 5 filhos, 6 filhos, 10 filhos, eu acho que matam o pai com, 8, 9 anos, estão fazendo fogueira com o pai, sabe, no rolete assim, queimando, porque os tempos são trabalhosos, difíceis, pessoas, as quais a Bíblia diz no verso 2, pois são homens que serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É o que vivemos hoje. E aí nós vivemos isso na justiça, vivemos isso na política, vivemos isso na igreja. Como assim, pastor? Irmãos, com a exceção do que aquele juiz Sérgio Moro e a sua equipe estão fazendo, é exceção. Nós nunca vimos a pessoa que tem muita grana pagar por um assassinato. Tem aquele jornalista, não me lembro o nome, que mata uma moça porque largou dele, vai lá e manda bala na menina, tira nela, e ele está aí solto. São coisas horrorosas, porque o suborno existe, porque as pessoas são amantes de si mesmas. Mas onde está a fé? E eu digo de passagem, onde está a justiça? Não se preocupe, porque Deus fará justiça, amém? Vai ser pago. Mas o foco é, pastor, como viver a fé
em tempos de crise como esses que nós vivemos hoje. Como? De que maneira podemos fazer isso? Miqueias 7, no versículo de número 7, tem coisas fantásticas para que a gente possa saber. E a primeira colocação que Miqueias faz é uma colocação importante para nós, porque é muito importante que fique claro que os dias que nós vivemos hoje, eles podem ser classificados como tempos difíceis ou tempos trabalhosos. Não trabalhosos por causa do trabalho em si, até pelo contrário, 11, não sei quantos milhões sem emprego, mas enfim, é o trabalho de tudo que se faz. Está muito difícil o convívio, está muito difícil a vivência. Miqueias, ele coloca um primeiro ponto importante, importantíssimo, 7, no verso 7, eu, porém, confiarei, ou alguma tradução diz, olharei, eu, porém, confiarei no Senhor. Olhar para Deus. Irmãos, nós podemos ver Deus? Não, mas nós podemos ver a sua palavra, a sua promessa. Eu vou olhar para Ele. O que é que Deus tem dito para nós? Primeiro passo de um homem ou mulher para que tenha fé e venha vencer tempos difíceis. E aí é óbvio, de repente você não tem problema com a sua família, mas há um problema na justiça. Não tem problema na justiça, mas é um problema de corrupção. Eu não tenho problema de corrupção, mas tem um problema da iniquidade, tem um problema de falsidade, eu tenho um problema com isso, ou com aquilo, ou com aquele outro. Podem ser múltiplos, porque os dias são trabalhosos. Os homens, por serem amantes de si mesmos, geram problemas para aqueles que estão na luz. Irmão, nunca um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai trazer a você problema insolúvel, porque por um momento pode haver algum atrito, alguma coisa estranha, mas se ele tem o Espírito de Deus dentro do seu coração, de sua vida, ele vai buscar o perdão e a reconciliação. O grande problema são as pessoas que são atrevidas, arrogantes, prepotentes, soberbas, irreconciliáveis, que geram dor na vida de um homem, de uma mulher, que trazem problemas. Podem haver problemas, eu não sei, em seu trabalho, pode haver problemas dentro eu não sei, de processos, N problemas na saúde. Então, como é que Miqueias faz para começar a vislumbrar? Porque o vislumbre dele era terrível. Ele diz, olha, eu sou como aquele que chega faminto. Irmãos, eu vou dizer, eu nunca tive uma fome, morrendo de fome, mas já passei algumas fomes, e é terrível passar fome, nada bom. Mas fome, aquela fome brutal, não. Eu digo a você, o grande problema também de passar fome é que quando as pessoas estão com fome, e se elas não têm direção, elas comem qualquer coisa, não é? Qualquer coisa, perigoso, cuidado. O diabo foi lá oferecer a Jesus e pedir para que ele transformasse pão em pedras. Jacó faz com que o seu irmão Esaú venda a sua primogenitura por fome, enfim. Mas o profeta diz assim, olha, eu estou como alguém que chegou faminto para comer uma uva ou comer um figo, mas a colheita foi feita e eu não tenho o que comer. A situação era calamitosa, horrorosa. Eu me lembro indo para Manaus, e ainda vi, eu não sei, deve passar ainda pela Transamazônica, mas nós indo para Manaus e sem experiência alguma, o meu pai, aventureiro, acho que era mais louco do que aventureiro, e vai aqueles pé rachado lá, e as turmas avisando, e diz, carrega, e fomos na louca. E aí anda, e selva, só selva. E aí começou a dar uma fominha, não havia nada, a mãe deve ter feito algumas coisas, mas a fome apertou. E em um determinado momento lá, algumas pessoas com armas em punho, dizem, que é isso? Não, está arrumando a estrada. Ele diz, que é isso, é bandido? Ele diz, não, é a onça mesmo. Não desçam para nada, nem para apanhar fruta, para nada. Meu Deus, e aí vamos. E aí em um determinado momento, todo mundo olhando um para o outro, igual os desenhos, vendo franguinho, perninha de frango, um querendo já morder o outro. E aí há uma barraquinha de uns índios bem no meio da estrada. Irmãos, a higiene era pior que precária, E eles tinham feito uns biscoitos, alguma coisa com café. Irmãos, pergunte se sobrou poeira nas vasilhas da mulher. Em situações normais, não comeria aquilo nunca na vida, mas não sobrou, dava briga e tapa um no outro e coisa e tal. Então, Miqueias estava vendo a sua situação dessa maneira. Eu preciso me alimentar, eu preciso de justiça, eu preciso de algo que não me vem, não há mais nada que possa saciar isso. Que não havia, ele faz uma analogia quanto a alguém que está faminto e não há nada para comer.
porque os tempos eram difíceis, mas ele começa, a finalização disso é: eu olharei, eu confiarei no Senhor. Olhar para Ele, confiar nele, como? Através da palavra. Salmo 32, no versículo de número 10. Anote bem, risque aí em sua Bíblia, medite nisso quando os dias forem difíceis para você. Salmos 32, no versículo de número 10. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. O ímpio tem muitas dores e permanecerá com dor, mas aquele que busca o Senhor e ama o Senhor será cercado e guardado pelo seu poder. Amém? Tempos de dificuldade, Deus te cerca, Deus te guarda. Olhe para Deus. Você não pode olhar para Deus, Ele não pode ser feito imagem de nada. A Bíblia diz: como poderão fazer imagem de Deus? É impossível. Ele é Deus, não há forma de fazer. Salmo 125, verso 1. Vamos mais perto aqui, Salmo 28, versículo de número 8. Salmos 28, no verso 8. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza salvadora do seu ungido. Deus é a nossa força. Em tempos difíceis, como ter fé? Em tempos difíceis, quando não tem figos na figueira e não há uvas na parreira, eu vou crer em Deus, eu vou esperar em Deus, Ele me fortalecerá. As coisas estão horríveis, dias trabalhosos, dias difíceis, problemas em todas as circunstâncias da minha vida. Para onde eu olho, há inimigos, e para onde eu olho, há barreiras. Deus, eu confio no Senhor, eu olho para o Senhor, eu espero no Senhor, é o que Miqueias estava fazendo. Salmo 91, verso 10. Salmos 91, no versículo de número 10. Diga: em dias maus, o Senhor me protege. Amém. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Amém? Diga: isso é proteção divina. Então ele estava olhando para isso, ele esperava isso, e a igreja precisa entender que nós estamos vivendo dias maus, não há segredo nisso, e não há dificuldade em enxergar isso. Eu acho que as coisas mais simples da vida e fáceis de identificar hoje é que os dias são trabalhosos, difíceis em todas as situações. Aí as pessoas dizem: ah, mas eu estou passando por uma luta e blá blá blá. Irmãos, quem é que não está passando lutas? Porventura, quem é a viva alma aqui que não passa? Se não é na área financeira, na saúde; se não é na saúde, é na família; se não é na família, é processo; se não é processo, é emocional. Todavia, como Miqueias, eu continuarei, ou eu olharei para o Senhor, ou confiarei no Senhor. É isso que me move, é isso que me faz andar, é isso que não me faz baixar a cabeça, é isso que não me faz desistir, é isso que me faz perseguir a minha coroa, permanecer na minha fé. É confiar em um Deus que todavia posso não vê-lo, mas eu sei que está comigo. Amém, irmãos? Ainda que haja dias difíceis. Ainda Miqueias 7, ele mostra algo e diz assim: olha, vou esperar no Deus da minha salvação. Vou esperar no Deus da minha salvação. Diga: Deus não me decepciona. Eu não vou contar quem é, mas uma irmã dizia ontem para mim: pastor, Deus ia me dar uma bênção e coisa e tal, e era para vir a bênção, e a bênção, estou adiantando, depois ela conta se ela quiser, mas, e a bênção não vinha, veio para um, veio para outro, veio para outro, veio para outro, e não sei o quê, e eu, como é que fico nessa? Mas eu permaneci crendo, calado e crendo. O tempo passou e Deus entregou muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Nós vemos a bênção de Deus se manifestar em tempos de dificuldade e crise, e quando tudo aquilo se mostra contrário, vem contra nós como uma torrente forte, nós vemos que Deus estende seus braços e diz: opa, aqui não.
Como eu dizia para o irmão Ricardo hoje, e é importante, é um dos versículos fantásticos que nós vemos na Bíblia, que nenhuma arma forjada prosperará. E quando nós falamos de forja, é algo que é um pouco aquém da nossa, do nosso tempo, né? Forja, quer ver? Quem sabe o que é uma forja? 1, 2, que mais? 3, 4, 5, 6. Quer ver que legal? Quem não sabe o que é forja? Irmãos, vamos aí, né? Alivia o pastor, baixa aí. Nenhuma arma forjada. Forja, irmãos, é onde você coloca o ferro em brasa, ou coloca as brasas, e ali é alimentado aquele fogo, para que eles possam amaciar o ferro, e forjar, ou formar uma espada, ou formar uma lança, ou formar uma peça, aonde o ferreiro coloca o ferro para que ele se esquente e fique maleável, ele traz para a bigorna, pau, 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 e ele vai formando uma arma. E quando nós olhamos para a palavra de Deus e diz que nenhuma arma forjada ou preparada contra o povo dele prosperará contra você, diz assim, ela não terá poder contra a sua vida, ela não terá condições de ser usada na sua vida. Então logo eu tenho duas visões, uma da forja que meu pai tinha na serraria, porque era necessário ter uma forja, e eu queimei tudo que você pensar lá, todo tipo de bicho, todo tipo de material, toda a experiência científica de queimação, de queimar as coisas, eu fiz lá. Eu não sei, eu ia ser que é o cara fagista, o cara que gosta de queimar as coisas. Não é pirotécnico, não, é pirado pelo fogo. Hã? Piromaníaco devia ser, porque vai gostar de queimar coisas assim, igual eu, não é? É queimar com lupa, é queimar lá na forja, mas enfim. Então me lembro muito bem da forja, e eu ficava vendo fogo, e as formações que poderiam se fazer em um ferro. E me lembro, quando você assistir qualquer filme medieval, você vai ver essa cena e lembrar das pessoas colocando a espada na forja, e tirando, e preparando aquela ferramenta. Eu vislumbro isso como um inimigo que está preparando para cada um de nós, porque ele intenta, porque ele é como um leão que ruge, buscando quem possa tragar ele trabalha para que as coisas venham a ser contrárias, e que armas e armamentos venham a ser atirados contra nós, mas as armas dele não têm poder contra nós. Ele não vai ter prosperidade contra nós. O objetivo dele não vai ser alcançado, porque o Senhor vai frustrar a sua força. Então você não precisa preocupar se o seu tempo, na verdade, você acha, o inimigo me venceu porque eu não consegui obter vitória nisso. Irmãos, o inimigo não venceu. Deus não permitiu que a arma dele prosperasse ou pudesse atingir você. Ele vai frustrar o inimigo, e Miqueias nos ensina isso, dizendo, vou esperar no Deus da minha salvação. Em outras palavras, estava dizendo, eu espero em Deus. Para vencer em tempos de crise não é, ai meu Deus, que problema, agora sim que não dá mais certo, agora esse problema foi demais, agora acabou. Não, estou esperando em Deus. O inimigo não tem força sobre mim, a arma dele não prospera contra a minha vida. Deus está comigo, é difícil, estou andando, os tempos são difíceis, o nome já diz, são trabalhosos. A Bíblia já diz, mas o inimigo não prosperará sobre você. A palavra de Deus é que Deus nos ensina a esperar nele. Não vou ficar olhando o inimigo, não, de maneira alguma. E no final do verso 7 ele diz assim, olha, Deus vai me ouvir. Amém? Diga, Deus vai me ouvir. Ele sabia que mesmo em tempo de crise e dificuldade, Deus iria ouvi-lo. Deus o ouviria. Você já parou para pensar nessa frase integral de que Deus te ouve? Fala para o seu irmão, Deus te ouve. Isso é magnífico, isso é extraordinário, isso é tremendo. Deus nos ouve, irmãos. Deus não está com suas mãos mirradas que não possam ser estendidas, seus ouvidos tapados para que não possa ouvir. Ele está com suas mãos estendidas para nós. Nós temos que aguardar e perseverar, ainda que os dias sejam trabalhosos, ainda que os dias sejam maus, ainda que os governos sejam corrompidos, ainda que os juízos sejam corrompidos, nós esperamos no Senhor.
Jeremias 33, no verso 3, o Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, e mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Clamar a Deus, porque Ele te ouve. Amém, igreja? Coloque-se em pé em nome de Jesus. Depois você lê em sua casa, porque no versículo 9 ele diz: eu verei a sua justiça. Nós veremos sim a justiça de Deus sobre todas essas coisas, mas muito mais que isso, nós veremos a sua manifestação. Nós veremos que Deus é por nós, e que Deus na verdade ouve-nos. Deus nos ouve na tristeza, Deus nos ouve, sabe, na escuridão, Deus nos ouve na dúvida, Deus nos ouve quando estamos passando por lutas, Deus nos ouve. Irmãos, guardem bem isso, os dias verdadeiramente são maus, dias trabalhosos, mas guarde o que Deus te diz, e a palavra traz e mostra para nós que as armas forjadas, ou o trabalho do inimigo, para trazer morte, para trazer dor, para trazer derrota, elas não prosperarão contra as nossas vidas. Deus entrará na forja do inimigo lá em sua ferramentaria e destruirá tudo que for feito contra os seus servos. Você precisa crer nisso. Existe um tempo de Deus, um tempo perfeito, agradável, e os servos do Senhor, ainda que na verdade não haja, como diz a palavra do Senhor, ovelhas no pasto, bois no curral, que a videira não deu seu fruto, não, eu continuarei confiando no Senhor, eu continuarei esperando no Senhor, e essa é a nossa vida. Irmãos, talvez nós estejamos vivendo, eu não vou dizer o pior dos dias, mas estamos à beira de viver talvez o pior dos dias, quando se diz corrupção, pecado, iniquidade, falta de amor, falta de humildade, falta de perdão. Não entramos ainda no derradeiro, mas estamos, sabe, em torno dos piores dias. Mas não importa, porque Deus está conosco. Nós olharemos para o Senhor, nós esperaremos no Senhor, nós confiaremos no Senhor, e Ele ouvirá a nossa voz. Ele nos ouve, Ele te ouve, irmão. Teu clamor não tem sido em vão, tua oração não tem sido lançada por terra, tua oração não tem parado no teto da sua casa, não. Deus tem recolhido, e Ele te ouviu, e Ele te responde, e Ele é Deus, Ele tem poder para te responder infinitamente mais, tudo aquilo que você pede, ou que você pensa. Coloca a mão em seu coração. Pai, nós te adoramos, ó Deus, porque mesmo em tempos difíceis e trabalhosos, aonde, meu Pai querido, até o irmão, ó Deus, pode ser aquele que trai, que subjuga. Tempos, ó Pai, aqueles que deveriam, ó Pai, exalar a justiça, meu Deus, aqueles que deveriam governar, na verdade são corruptos, ó Pai, e aceitam o suborno. Pai, nós olhamos para todos os lados, e não há meios, ó Senhor, de ter ajuda para algumas causas. Meu Deus, ensina-nos a ser como Miqueias foi. Ele olhou, ele ouviu, ele esperou, ele confiou no Senhor. É isso que a igreja precisa. Meu Deus, precisa esperar no Senhor, confiar no Senhor e ter a certeza de que o Senhor nos ouve, e que ainda, meu Deus, que como Ele diz que chega, Pai, a ter fome, mas se vê como alguém que chega após a colheita e que não há nenhum fruto maduro para se alimentar. Ainda que nós venhamos, ó Deus, ter a mesma sensação, sentir a mesma amargura, meu Deus, de padecer alguma necessidade, venhamos permanecer, homens e mulheres, confiantes na sua palavra. Pai, dá força ao seu povo, dá direção à sua igreja, dá, meu Deus querido, a cada um que aqui está, esta fé em tempos difíceis, ó Pai, seja em qual área for, e mostra que Tu és Deus e Deus poderoso, e que trabalha de maneira poderosa, sobrenatural. Tu não precisa pedir licença a ninguém, Tu simplesmente ordena e a bênção assim se faz. Protege-nos, ó Deus,
Deus, nas tuas mãos, debaixo do seu poder, a sua igreja, o seu povo, os teus filhos sejam totalmente, ó Deus, entregues em tuas mãos para o louvor e a glória do teu santo e bendito nome. É a nossa oração, Pai, em gratidão nós te louvamos em o nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém,